Sergito, num passado recente, você estava disposto a entrar na presidência da República. Tive sua movimentação aí, acabou meio que patinando com todo respeito. Você ainda tem essa vontade? E o que você acha desses possíveis nomes aí, se é que o Bolsonaro vai ficar inelegível? Bem, ali na época eu imaginava que o país precisava de uma alternativa naquela polarização. O partido que eu estava, que era o anterior, não é o atual, puxou meu tapete, e aí realmente não tem como você ir para frente sem partido, né? Mas talvez também tivesse polarizado demais entre os dois e de qualquer maneira não teria sido bem sucedido, quem sabe. O plano hoje é diferente. Eu olho muito lá para o meu estado, do Paraná, e fico com receio do pior cenário possível em 26, que seria uma reeleição do Lula. E eu acho que tem que proteger o meu estado, né? Eu tenho um dever com o meu estado. Pode ser, tá? E é uma decisão que eu vou tomar mais à frente, que eu busque lá o governo do estado do Paraná. O governo, né? Mas é uma decisão que vai ser tomada mais à frente, porque eu estou focado no meu mandato agora de fazer o meu trabalho. Agora, nacionalmente, também vou ajudar alguém a derrotar o governo do PT, do Lula, porque eu acho que o país não merece mais 4 anos não merece nem 2, né? Que a gente tem ainda 2, mas pouquinho. Enfim, faz parte da democracia esperar o final do mandato e trocá-lo nas eleições, né? A não ser que aconteça alguma coisa diferente. Você deu uma resposta aqui, hein? Parece que ele quer um Ratinho Júnior, então. Mas ali... né? Não, são vários nomes que tenham sido apresentados, né? O Bolsonaro tem a questão se vai estar elegível ou não vai estar elegível. Claro que se ele recuperar, ele é um forte candidato. Mas temos aqui o governador Tarcísio, que tem, né, pelo menos o que eu ouço, feito uma bela gestão. Temos lá o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que é um nome duro, né, firme na segurança lá de Goiás, inclusive, uma referência à segurança pública. É o que as pessoas estão clamando, principalmente, inclusive também do meu partido. Tem lá também o governador do Paraná, que está se colocando como nome, o Ratinho Júnior, né? Pode ser aí uma alternativa. Tem o Zema. É verdade. O problema é quando você... Tem bastante gente, mas tem que combinar, né? O problema é quando pergunta isso, se você não fala o nome de um, depois eles ficam chateados. Eles ficam chateados com você. Então, acho que todos esses nomes têm seus predicados. Faltou você falou. O Eduardo Bolsonaro, que inclusive não está mais no país. E até uma boa pauta. Ele pulou do cavalo. Por que você achou dele pular do cavalo? O que você achou dele ficar lá nos Estados Unidos? Uma decisão que ele tomou, e ele tem as razões dele, e reflete um pouco essa insegurança jurídica que nós estamos tendo hoje em dia. Então, assim, não sei se tomaria a mesma decisão, mas respeito a decisão dele. Eu não vou criticar. Prático, senador. Pode ter algum efeito prático, seja jurídico ou político? Ele está mais próximo daquela comissão do Judiciário dos Estados Unidos? Talvez tenha sido esse o plano dele, ou talvez se resguardar de uma possível sanção contra ele aqui. Não, efeito jurídico não, né? Ou tem uma questão política dele estar lá e mais próximo daquelas pessoas. Mas eu não sei se tomaria a mesma decisão, mas respeito a decisão dele. Acho que é uma decisão legítima dentro de um cenário político aqui no Brasil que gera muita insegurança para as pessoas, né? Enfim... Não, é difícil, né, avaliar a situação política. Não, porque ele fala que lá ele vai trabalhar mais, mas é politicamente, né? Não, mas porque essa comissão do Judiciário dos Estados Unidos consegue fazer alguma coisa aqui ou zero? Tem força? Tem força, boa. País estrangeiro, acho que a gente nunca deve... a gente precisa resolver nossos problemas por nós mesmos, né? É claro que está vendo internacionalmente chamar atenção para as situações erradas que estão acontecendo no Brasil, quando, por exemplo, vem a OEA lá e diz essas anulações da Lava Jato estão impactando a credibilidade da justiça e da lei no Brasil. Isso tem um reflexo, isso é levado em consideração. Quando se vai aos Estados Unidos e tem esse debate de que a liberdade de expressão no Brasil está sobre restrições excessivas, que está havendo censura, também é algo que tem o seu impacto. E se isso nos ajudar a superarmos nossos problemas, ótimo. Agora, quem vai ter que fazer isso
né? Ainda que tenha alguma coisa lá dos norte-americanos que façam alguma coisa, mas quem vai ter que fazer isso? Essa lei, né? As sanções, né? Tem algumas sanções. Essa lei pegou lá o cara do Supremo da Nicarágua. Isso. Porra, nem Netflix você pode assinar. Não, você não pode ter conta. Não pode ter nada. E família, e entra a turma também. Pior que Sérgio Moro dando... É aquela que você vai na... Sabe aquele Moro bravo? Imagina na salinha dos Estados Unidos. Você sabe que essa lei é pesada, né? Não, sei. O que eu defendo é que a gente resolva nossos problemas aqui, entendeu? Imagino que em 2 anos nós tenhamos aí uma grande mudança e até lá vamos fazer o que for possível, né? Não só para trazer justiça para essas pessoas lá dos manifestantes, mas também para trazer justiça e segurança pública para o nosso país como um todo. Então tá bom. Então você não quer falar do passado, você não quer contar pra gente quem é que acabou com a Lava Jato. Quem foi o culpado? Você não sabe quem foi o culpado que acabou com a Lava Jato, você não quer falar. Vamos falar do futuro. Sim. O nosso querido e velho Winston Churchill dizia o seguinte: claro, que cabe ao político? Cabe fazer um belo discurso, ter um discurso bonito e levar esperança para o povo. O político é isso. Eu sinto que a população está totalmente desanimada. Total. Desacreditada. O povo, hoje em dia, você sai na rua, ele é um semblante triste. O brasileiro ele ficou triste. Ele não acredita mais em nada. Qual vai ser o próximo discurso? O que vai fazer com que o povo se empolgue, anime, né? Volte a ter fé nas tem um entusiasmo, né? Não é assim se empolgar não também. é um Roberto Carlos lá no... Acreditar um pouco, não seja aquele Roberto Carlos esperança, né? entrando no navio. Show. A gente tá Roberto Carlos entrando no show. Eu chego aqui na Qual rádio. vai ser o discurso? Para onde é que o brasileiro vai ter que olhar para ter esperança? Vai falar, pô, agora vai. Agora é nóis. Porque uma pauta que une muita gente aí é o Fora Lula, né? O Fora Lula? Mas não resolve os problemas do país que são mais profundos. Mas o país, o que eu vejo aqui, né, Emílio? É um país forte, é grande, temos uma população imensa. O que a gente não pode ficar naquela história que o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Mas as pessoas podem estar desanimadas agora, e eu mesmo fico desanimado vendo esse contexto político, né? Essas injustiças, mas também o fracasso econômico aí desse governo. Na verdade, todo mundo quer que dê certo. Ninguém torce para as coisas dar errado, mas a gente está vendo que economicamente nós vamos passar grandes dificuldades. Mas não é difícil virar essa chave. Vamos colocar o exemplo lá da Argentina, do Milei. Um país praticamente falido por conta das gestões desastrosas anteriores. E o Milei está melhorando. Mas ele veio com uma proposta bem... Mas secar. Uma proposta do Milei foi... Sim. Mas você vê, isso pode acontecer no Brasil também, uma reviravolta, desde que mude-se totalmente a política. Não tem nada que a gente não possa fazer. A própria questão do Bukele, que mencionou. Se o Estado é forte, não tem crime organizado que segura um Estado que seja eficiente no combate à criminalidade. Então tem muito que pode ser feito. Agora, precisa sim colocar as coisas no lugar. E ter políticas públicas consistentes. Mas o Brasil, fácil, a meu ver, vira essa chave. Né? Desde que a gente não vai resolver do dia para a noite, mas se a gente colocar o navio na direção certa, e não em colisão aí com o Titanic, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a restabelecer a sua esperança, né? A sua fé, a sua... Eu acho que passamos um período lá atrás, na época da Operação Lava Jato, que se sentia nas pessoas, né? Uma sensação, o país está mudando, né? A gente não está preso a essa corrupção endêmica, esse sistema de corrupção. Na época do outro exemplo positivo, a meu ver, o Plano Real. Né? Ninguém acreditava mais que o Brasil podia escapar lá da hiperinflação e, de repente, veio um plano econômico bem feito, bem sucedido e estabilizou. Temos problema com inflação? Temos. Aliás, né, esse governo está provocando. Mas não é o mesmo cenário. Mas o custo que a população passou. Porque o problema é que o brasileiro hoje em dia sempre está sobrevivendo. Né? Ele está sempre sobrevivendo. Aí vem, passou pelo Plano Real, passou, mas pô, o juro foi de 20%. Quanto tempo foi 20% lá com o Fernando Henrique?
Né? É que a gente não vê. Porque passou, a gente fala, passou, mas passou sofrendo. Mas que nem agora. Sim. É que nem o que tá todo mundo, que tá fechando de empresa, né, Sim, Sandro? e saindo daqui também. Batendo recorde de recuperação judicial. A turma indo embora do Brasil, o cara abrindo empresa no O Paraguai. cara indo pro Paraguai. Por isso que eu disse, a mensagem tem que ser de esperança. A gente consegue botar o país em pé de novo e não é tão assim difícil colocar ele na direção certa. Agora, tudo tem o seu custo. Né? Por exemplo, o ministro da Justiça lá, a gente foi para cima do crime organizado, hoje a gente tem essa ameaça contra nós. Né? Qual que é outro ministro da Justiça que vocês conhecem que teve descoberto um plano aí de assassinato do PCC? Tem o seu custo. O que a gente não pode fazer, né? Essa frase às vezes vira chavão e nem sempre é utilizado propriamente, mas a gente não pode desistir do nosso país. Então a gente consegue colocar ele de pé de novo. Fácil Não é fácil, mas vamos para frente, né? Sim. Temos que ir para frente. Tem mais perguntas? Sérgio Moro aqui, audiência. Muito obrigado pela sua audiência. A gente estava falando do Bolsonaro aqui, o Sérgio Moro falou da possível eleição. E o projeto da anistia, Moro, o que você acha? Porque parece que está cada vez mais difícil essa anistia e há uma pauta até do próprio Bolsonaro. O que você acha? Você acha que o pessoal vai ter a tão sonhada anistia ou acho muito difícil? Eu voto a favor. Né? Vamos ver se vai tramitar de fato. Eu até apresentei um projeto que não está tramitando, mas apresentei lá, que é para unificar essas penas do crime de tentativa de golpe e tentativa de abolição, que é basicamente, se tiver esses dois crimes, aplica só uma das penas. Né? Agora é uma pauta que tem muita resistência política ali dentro de Brasília, e eu não sei se vai ser possível lá convencer as lideranças para colocar isso para andar. O que eu particularmente acho e que falei aqui agora há pouco, né? E não me interprete mal, mas assim, esqueça Bolsonaro em relação a esse tema. São as pessoas lá do 8 de janeiro que precisam justiça. Então, se o problema é o Bolsonaro, faz uma anistia então restrita às pessoas lá do 8 de janeiro, né? E depois discute a questão do Bolsonaro separado. E ele ainda vai ser julgado, não foi nem condenado. Então é outra situação, porque essas pessoas lá não merecem o que estão passando. Né? 2 anos de prisão preventiva. Tem uma senhora lá também. Tem muita gente. Eu fui lá visitar, né? Na época das prisões, a gente conseguiu autorização e nem sempre depois conseguiu mais. Isso era estranho, o senador da República não poder visitar preso. Mas, enfim, às vezes que eu fui, a gente percebe, são pessoas muito simples. Né? São pessoas que se iludiram de achar que podiam até querer golpe. Pode ser que eles quisessem golpe mesmo, mas absolutamente incapazes. Perfeito. De ter um potencial de ter um golpe ali, né? Então são pessoas que cederam, erraram, o que elas fizeram não foi certo, isso tem que deixar muito claro, mas não justifica esse tratamento desproporcional. Espero que seja colocado em andamento essa anistia e eu voto com tranquilidade a favor. Moro. Que é o princípio da justiça, né? É fazer o ajuste da bagaça. Né? Não pode ser assim, né? A justiça é para isso, né? Mas o que a gente mais se preocupa, né? Que tem uma pergunta que ninguém respondeu até hoje, é quem vai controlar a internet aqui no Brasil. Se vai ser o governo, a Big Tech, né? O Durso. Ou o Durso, ou a pessoa jurídica, na física. Em quem vai estar na mão essa liberdade, né? Que eles querem pegar, daqui a pouco vão dominar também essa pauta. Sim, eu sou contra essas discussões que estão tendo e para mim é muito claro, claro que a gente quer só ouvir verdades, ninguém quer ouvir mentiras. Todo mundo gostaria que as pessoas fossem polidas e muito educadas. A vida real não é assim, né? E a gente não tem condições de definir um órgão ou um censor para dizer o que é verdade e o que é mentira. Exato. E dizer sobre esses conteúdos. Então, o projeto, eu sou contra fake news na internet, sou contra... ninguém discute isso, todo mundo é contra. O problema é assim, quem que vai dizer o que é fake news? Então, o Lula é inocente, uma coisa que estavam falando, é inocente. As pessoas divergem sobre isso no Brasil. E qual opinião vai predominar em relação a isso? Ele não foi inocentado, teve as condenações anuladas, a meu ver, erradamente, eu não concordo com essas decisões do Supremo, mas enfim, é uma questão de disputa política. Exato. Se houve ou não houve tentativa de golpe, vai ter ainda que o Supremo decida de um jeito ou de outro,
vai ter um debate que vai permanecer. Sim. E a gente não pode escolher alguém para resolver essas questões para nós. Isso se chama democracia. Que a democracia é o contraditório, né? Exatamente. É o contraditório, a democracia. Isso aí. Então eu não vejo como... Se não tiver contraditório, é uma ditadura. É oposição. A liberdade de expressão é para você falar o que o outro não quer. Para elogiar não precisa, né? Então eu não vejo como resolver isso aí, por isso que eu sou contra, né? Os projetos de lei que foram apresentados queriam criar um órgão para dizer isso, não tem como funcionar. E se começar a fazer, como eles estão dizendo aí, de responsabilizar a plataforma pelo conteúdo postado, em breve as plataformas é que vão ser os órgãos censores e vão sempre pecar pelo excesso, porque não vão querer correr risco. Então o prejuízo ao livre debate, e por mais que as internets, que as redes possam ser um problema, eu acho que elas trazem tudo muito mais benefício. Perfeito. É, mais ou menos, né? Não, mais ou menos. Tem uns caras chatos. Tem uns caras O chatos. Moro já bloqueou 3.